nome é Gisele e eu vou apresentar as novidades e melhorias dos últimos 15 dias da equipe tributária. A gente fez a melhoria no GNRE com o layout 2.0. O GNRE integrado com o Web Service do portal do Pernambuco, ele era com o layout 1.0, esse layout ele deixa de funcionar no dia 31 de março, então a gente atualizou para o layout 2.0. Para que os XMLs que são integrados começarem a serem gerados no layout 2.0, a gente incluiu no RP a possibilidade de realizar a integração desse envio. No parâmetros, que fica no caminho fiscal, configurações, parâmetros do módulo fiscal, integração portal GNRE, tem a opção lá de eu escolher a versão. Então, a partir do dia 1º, deve ser alterado para a versão 2.0. Se por um acaso a gente tiver alguma novidade que a 2.0 não estará funcionando, tem a opção de voltar para 1.0. Na mudança do layout, alterou algumas tags dentro do XML, então a tag, o F favorecido, perdeu aquele comecinho C01, da receita perdeu o C02, então todas as tags que tinham o nomezinho que começava com C01, F favorecida se tornou F favorecida, C02 receita virou receita, todas elas teve essa realteração do nome, foi removida a tag do tipo de identificação do emitente e foi criada uma nova tag do tipo do GNRE. Esse é um exemplo do XML que a gente vai integrar com o portal do Pernambuco na versão 2.0. E essas são as novidades que a gente entregou. Obrigada. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas recentemente pela equipe comercial e operações. Bem, primeiramente eu vou demonstrar uma novidade, é a movimentação de pallets e contentores. Nós implementamos a operação de movimentação de pallets ou contentores em conformidade com a portaria CAT 38, de 27/5 de 1999. Essa portaria ela diz o seguinte: fica autorizado o trânsito por mais de um estabelecimento, ainda que de terceiros, de pallet e contentor de propriedade de contribuinte. Também diz o seguinte: a nota fiscal de que se trata esse artigo será lançada nos livros Registro de Entrada e Registro de Saídas, com utilização apenas das colunas Documento Fiscal e Observações, constando nessa última a expressão pallet ou contentor de propriedade do contribuinte e o nome do contribuinte. A resposta da consulta 14994 de 2017 diz também: os pallets e contentores, objetos de locação, podem transitar por mais de um estabelecimento, ainda que de terceiros, e não há impedimento para que o retorno seja realizado diretamente do estabelecimento desse terceiro, que é o consulente, no caso, para o estabelecimento do proprietário locador de pallets e contentores, não havendo necessidade de emissão de documento fiscal relativo ao retorno simbólico dos pallets ao locatário, que nesse caso é o fornecedor. Ela diz também que essas notas elas devem ser emitidas com o CFOP 5949 ou 6949. Então, para atender toda essa legislação, realizamos as seguintes implementações. Lá no cadastro do patrimônio, vai ser possível informar que o mesmo é do tipo pallet ou contentor. Quando a opção patrimônio tipo pallet contentor estiver selecionada, não será possível definir que o patrimônio pode ser recebido gerando um único item de patrimônio. No cadastro de pessoas, incluímos a opção para definir se a pessoa jurídica é um proprietário de pallet ou contentores. Então, aqui na aba fiscal do cadastro de pessoas, incluímos essa nova opção. Incluímos também no recebimento de mercadorias, com CFOP 1949 ou 2949, a natureza de operação entrada de pallets ou contentores de terceiro. Esta natureza de operação aparecerá somente para notas processadas pelo XML. Durante o lançamento do recebimento desse tipo de nota, será requisitado ao cliente que os itens da nota sejam vinculados a cadastro de patrimônio. Ao realizar o vínculo, somente patrimônio do tipo pallet contentor aparecerão na busca.
Após o vínculo, com o patrimônio do tipo pallet contentor, será requisitado ao cliente que seja informado o proprietário deste pallet, frisando que, segundo a legislação, essa informação tem que estar nos dados adicionais da nota que está sendo recebida. Para informar o proprietário, somente serão buscados para a seleção pessoas jurídicas que estão definidas como proprietárias de pallet ou contentor em seus cadastros, como já demonstramos anteriormente. Após selecionado, para salvar esse proprietário, é necessário clicar no botão Salvar item. Uma vez definidos os vínculos com o patrimônio do tipo pallet contentor e informados os proprietários, então será possível avançar e confirmar o lançamento de recebimento dessa nota. Abaixo nós temos a tela da nota confirmada. A contabilização dessa nota será da forma como está sendo demonstrada, utilizando os mapas contábeis mercadorias recebidas de terceiros e mercadorias de terceiros. A movimentação de estoque terá um tipo de movimento novo, entrada de movimentação de pallet ou contentor. Esse movimento também vai gerar estoque de terceiro, movimentação de pallets ou contentores. A escrita fiscal será gerada com valores zerados, como determina a legislação. As observações fiscais serão informadas como determina a legislação, informando o regime especial e quem são os proprietários dos pallets. Também será possível receber itens de patrimônio do tipo pallet e contentor com notas de entrada de vasilhame e sacaria. Para esses itens será exigida também a informação do proprietário, como demonstramos abaixo. Uma vez recebido ao menos um item com o proprietário informado, não será mais possível definir que o cadastro de patrimônio não seja mais um pallet ou contentor. Para itens que foram recebidos com nota de entrada de vasilhame e sacaria antes desta melhoria, ou antes de definir o cadastro do item como sendo de pallet e contentor, será possível definir o proprietário no item de patrimônio, frisando que, uma vez informado o proprietário, não será mais possível excluir, apenas alterar. Para itens que já têm um proprietário informado, será possível alterar esse proprietário caso ele tenha sido informado errado no recebimento. No entanto, como veremos mais adiante, será possível remeter esse item para outra pessoa, e caso isso ocorra, não será mais possível alterar o proprietário. Os itens de patrimônio que forem recebidos poderão ser enviados para outra pessoa conforme permite a legislação, mas, para isto, incluímos a funcionalidade que é a remessa de pallets ou contentores de terceiro. Essa nova funcionalidade poderá ser acessada pelo menu 1898, estoques NFE, notas fiscais, remessas e retornos, remessa de pallets e contentores de terceiro. Para acessar o menu, é necessária a permissão 3262, com o mesmo nome do relatório. Acessando essa nova funcionalidade, será necessário definir a loja emitente e o destinatário. Esse destinatário pode ser uma loja ou pode ser também uma pessoa jurídica que não faz parte do grupo econômico do nosso cliente. No entanto, para poder prosseguir com um destinatário que não é do grupo econômico, é preciso ter a permissão 3266, remeter pallets ou contentores de terceiros para outro terceiro. Ao prosseguir, o nosso cliente terá que selecionar os itens de patrimônio do tipo pallet e contentor que serão remetidos ao destinatário. Para isso, será necessário clicar no ícone de inclusão, conforme demonstrado na imagem. Ao clicar no ícone de inclusão, será possível buscar os itens de patrimônio do tipo pallet e contentor que tenham um proprietário definido. É possível filtrar a busca com os filtros proprietário, loja original e fornecedor original. No caso do proprietário, será possível buscar itens de um determinado proprietário. No caso da loja original, como essas remessas serão entre lojas, muitas vezes, vai ser possível você buscar os itens que foram originalmente recebidos em uma determinada loja.
talvez com o objetivo de retornar esses pallets para a loja original, para, por exemplo, fazer uma devolução para o fornecedor no caso de entrada como vasilhame sacaria. Também o filtro fornecedor original se trata do fornecedor que entregou essa mercadoria na loja original. Se o destinatário escolhido não for do grupo econômico, somente itens de patrimônio que foram recebidos originalmente com a nota entrada de pallets ou contentores de terceiro é que serão buscados. Os que foram originalmente recebidos com entrada de vasilhame sacaria somente aparecerão se o destinatário for uma loja da rede. Isso é necessário para que seja possível manter esses itens dentro da rede para que eles sejam devolvidos ao fornecedor através da devolução de vasilhame sacaria. Se um fornecedor original for selecionado, também será possível filtrar pela nota original, que é a nota pela qual o fornecedor original entregou na loja original. Uma vez selecionados os itens a serem remetidos, será possível faturar a nota fiscal. Então, abaixo nós vemos a nota já faturada no sistema. Então, abaixo nós temos a contabilização, que ela é praticamente a mesma, só que invertido da entrada de pallets e contentores. Ele vai contabilizar mercadoria de terceiros contra mercadorias recebidas de terceiros. A movimentação de estoque de saída, que é a saída de movimentação de pallet ou contentor. Haverá também a movimentação de estoque de terceiro, movimentação de pallets ou contentores. Também aqui a escrita fiscal ficará com os valores zerados, conforme determina a legislação. E também, nas observações fiscais, como determina a legislação, vamos demonstrar o regime especial e também os proprietários dos pallets. Se a remessa dos pallets for para um destinatário que é uma loja, ao processar o XML na loja destino, o sistema vai entender a nota como sendo do tipo entrada de pallets ou contentores de terceiros, sem a necessidade de selecionar a natureza de operação. Os itens já virão com o vínculo do cadastro de patrimônio e a informação do proprietário já determinados pela nota de remessa de saída da loja emitente. Portanto, não haverá a opção de alterar o vínculo do produto e nem o proprietário. Observações importantes. O lançamento da entrada da nota original do fornecedor, seja entrada de pallets e contentores ou entrada de vasilhame e sacaria, não poderá ser cancelada se houver ao menos uma nota de remessa emitida com um dos itens recebidos nessa nota. Somente se as notas de remessa também forem canceladas é que será possível cancelar o lançamento da nota de entrada original. Se a nota de remessa foi para uma loja e esta foi recebida na loja destino, somente será possível cancelar a remessa se a entrada da loja destino também for cancelada. Incluímos também a nova funcionalidade Relatório de Controle de Pallets e Contentores de Terceiro, que poderá ser acessado pelo menu 1904, Patrimônio, Relatórios, Relatórios e Controles de Pallets e Contentores de Terceiro. Para acessar esse menu é necessária a permissão 3281, que tem o mesmo nome do relatório. Bem, então vamos falar um pouco do funcionamento do relatório, tá? Então nós temos aqui os filtros Loja Original, que é a loja onde o pallet foi recebido originalmente. O fornecedor original, que é quem entregou nessa loja original. O recebimento original, que tem a função de você dizer se ele foi recebido originalmente por entrada de pallets e contentores de terceiro, ou se foi recebido originalmente com nota de vasilhame sacaria. A opção padrão aqui é todas, tá? Período de aquisição, ou seja, em que período, é possível filtrar aqui em que período o item entrou na loja original. Então tudo aqui está sendo meio que relacionado à loja original, o item original que foi recebido, tá? O número da nota fiscal original, que é a que foi entregue pelo fornecedor. Aqui nós temos categoria, grupo, subgrupo, que categorias do cadastro de patrimônio.
O proprietário, nós podemos filtrar os itens de um determinado proprietário. A opção buscar por, que você pode definir se busca por descrição do item, se busca pelo código do patrimônio, se o código do item de patrimônio. O status, né, que é o status do item original, que pode estar como ativo, pode estar como remetido, também pode estar como devolvido. O último destinatário, que para quem este item foi remetido pela última vez. Ou seja, é uma forma de você identificar quais pallets estão em uma determinada loja, por exemplo, né? Se o pallet foi remetido pela última vez para essa loja, ou se ele foi remetido para um terceiro, e quais pallets foram remetidos para esse terceiro, né? E o status da última remessa, que se o item ele foi remetido para um terceiro, se ele está em trânsito para uma loja, ou se ele já foi recebido nessa loja pela nota de remessa. Ok, então aqui no resultado nós temos uma situação onde o item ele foi recebido em duas notas, né, como podemos ver aqui na coluna nota fiscal, né, e aqui nessa data que foi recebido desse determinado fornecedor, essas duas notas, uma nota de entrada de vasilhame e outra nota de entrada de pallets e contentores. Né? Esses são os três itens recebidos, né? E nós temos aqui um determinado valor, e nesse momento eles estão com status ativo. O que isso significa? Significa que esses itens estão na loja original, que é a loja 9. Eles não saíram da loja 9 ainda, eles estão lá. Nesse segundo exemplo, aí já muda um pouco, porque esses três itens eles foram remetidos. Foi feita uma nota de remessa para a loja, nesse caso aqui, a loja 930. Então ele está dizendo aqui que o item foi remetido. Esta foi a nota que foi remetido, usada na remessa. Ela foi emitida nessa data. E aqui nós temos para quem ela foi remetida. Aqui o status da última remessa está em trânsito, ou seja, não foi recebido ainda na loja 930. Bem, agora nesse outro exemplo, é o mesmo exemplo agora, mas já recebido na 930. Então, quando eu recebi a nota na 930, esse item ele vai ficar com o status recebido aqui, o status da última remessa, recebido. Nesse outro exemplo, nós temos uma situação um pouco diferente. Nós temos um item que nós estamos buscando aqui loja original 4, ou seja, são itens que originalmente foram recebidos na loja 4. Esse primeiro item aqui, ele está em trânsito. Em trânsito para que loja? Para a loja 4, ou seja, a loja original. Ele está voltando para a loja original, depois que foi remetido para outras lojas. Bem, aqui, esse item de baixo, ele está saindo da loja original para a loja 4, mas na verdade ele já foi recebido. Está aqui como recebido, então ele já está na loja 9. E esse item aqui de baixo, ele foi remetido para um outro terceiro, fora da rede das lojas. Por isso que o status da última remessa está como remetido para outro terceiro. E os itens aqui de baixo continuam na loja original, não saíram ainda. Ainda nesse exemplo, quando aquele primeiro item que estava voltando para a loja original for recebido, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o status ativo. Ele não vai ser criado um outro item de patrimônio. Vai ser mantido o mesmo item de patrimônio original, só que o status vai voltar para ativo. E não vai ser mais demonstrado as notas de remessa, porque esse item voltou para a loja original. E, portanto, é como se ele não tivesse saído. Ele está novamente na loja original e pode, por exemplo, ser devolvido ao fornecedor. No caso aqui, porque se trata de uma entrada original de vasilhame e sacaria. Nesse cenário, eu tenho que devolver para o fornecedor em algum momento. Então, essa mercadoria voltou para a loja original para poder devolver ao fornecedor. Ou também eu posso fazer uma nova remessa para outra loja e recomeçar o processo de remessas entre lojas aí. Bem, agora eu vou falar de ocorrências e trocas. Nós implementamos a possibilidade de informar ocorrência nos lançamentos de trocas e de descartes forçados. Então, nesse slide, nós podemos ver essa nova opção tanto na versão desktop como na versão mobile.
onde o cliente poderá selecionar uma ocorrência de lançamento de troca. Também vai aparecer essa opção no descarte forçado, como podemos ver na imagem. Também incluímos parâmetros para definir a obrigatoriedade de informar a ocorrência. E também aproveitamos e criamos o parâmetro para a obrigatoriedade do setor operacional, que é um campo que já tinha hoje, mas era sempre opcional. Então, os dois parâmetros, como demonstrados na imagem, vão nascer desabilitados. Ao habilitar eles, se tornará obrigatório a informação ou da ocorrência ou do setor operacional. Lá no relatório analítico de trocas, incluímos também um filtro e agrupamento por ocorrências de lançamentos de troca. Bem, para que o nosso cliente use as ocorrências, vai ser necessário cadastrar elas. Para isso, nós criamos a funcionalidade Ocorrências de Trocas, pelo menu 1891, Estoque NFE, Cadastros, Ocorrências de Trocas. Para acessar o menu, é necessário ter a permissão 3235. Então, ao acessar, teremos uma tela como esta abaixo. Além da permissão 3235, temos também relacionados ao cadastro de ocorrência as seguintes permissões: 3237 para alterar, 3238 para excluir e 3236 para incluir. Na tela principal teremos os filtros Descrição, onde poderá ser informada a descrição completa ou parcial da ocorrência, o número da ocorrência, que é um número gerado pelo sistema, e o status, podendo informar os status todos, que é a opção padrão, para trazer todos os status, ativo ou inativo. Se o cliente tiver a permissão para incluir, poderá fazê-lo, clicando no botão Incluir. Na inclusão, após preencher o campo Descrição, o cliente deve clicar em Salvar para confirmar. Após cadastrada a ocorrência, se tiver permissão de alteração, o cliente pode editá-la, clicando no botão abaixo demonstrado. E após editar o campo desejado, salvar e confirmar as alterações. Se o cliente tiver a permissão para excluir, poderá fazê-lo também, clicando no botão abaixo demonstrado. No entanto, somente poderão ser excluídas as ocorrências que não foram utilizadas ainda, como podemos ver abaixo. Nesse caso, sendo necessário que a ocorrência não seja mais usada, o nosso cliente pode editar e inativar a mesma. Agora eu vou falar de uma novidade que é o relatório de identificação de avaria. Esse novo relatório tem como objetivo analisar os lançamentos de trocas de forma agrupada e comparativa. Através do relatório de identificação de avaria, será possível analisar os lançamentos das trocas de uma determinada loja e período, agrupando os lançamentos por motivo de troca, setor operacional e ocorrência de lançamento de troca, de forma simultânea. O menu novo é o 1893, Estoque NFE, Relatórios, Trocas, Relatório de Identificação de Avaria. É necessário a permissão 3243, que tem o mesmo nome do relatório. Então, na imagem abaixo, nós podemos ver o relatório. Ele tem os filtros Loja, onde será necessário escolher a loja onde ocorreu os lançamentos, Período, que é o período em que ocorreu os lançamentos, há um limite aqui de 90 dias para a busca, o filtro Demonstrar motivo de troca, demonstrar setor operacional e demonstrar ocorrência de lançamento de troca. Esses três filtros eles têm a função de informar se no relatório vai ser demonstrado o agrupamento por motivo de troca, por setor e por ocorrência. Ao clicar em buscar, o relatório vai gerar o resultado em PDF. A coluna Descrição demonstrará conforme o agrupamento, e a coluna Valor-Custo demonstrará a soma dos lançamentos realizados. E a coluna Participação Percentual vai demonstrar a participação em relação ao total do agrupamento. Então, abaixo podemos ver um exemplo onde está sendo demonstradas três formas de agrupamento: setor operacional, ocorrência e motivo de troca. E abaixo podemos ver como fica a exportação para Excel.
Realizamos também uma melhoria de realocação dos parâmetros e segregação de permissões de alguns parâmetros. Os parâmetros de recebimento de mercadorias agora ficam no módulo estoque NFE, antes ficava no módulo de compras. Além disso, segregamos as permissões de acesso às configurações dos módulos de compra e estoques NFE, da seguinte forma: a permissão 3277 permite alterar os parâmetros do módulo de estoque NFE. A permissão 3276 permite consultar os parâmetros do módulo estoques NFE. A permissão 3275 permite alterar os parâmetros do módulo de compra. E a permissão 1345 permite consultar os parâmetros do módulo de compras. Realizamos também uma melhoria na impressão simplificada do pedido de compra, onde agora permitimos até 14 lojas na impressão. Antes, a impressão simplificada do pedido de compra somente era gerada até 11 lojas no pedido. Agora, o sistema irá gerar a impressão para até 14 lojas, como podemos ver no exemplo abaixo. Agora eu vou tratar de algumas melhorias relacionadas a acordos comerciais. A primeira delas é a apuração da conta comercial. Agora será possível apurar os movimentos da conta comercial do fornecedor em um só acordo. Na conta comercial do fornecedor, incluímos a nova opção para realizar apurações de movimentos. Com essa nova funcionalidade, será possível gerar um único acordo comercial ou financeiro no valor correspondente a movimentos ativos na conta do fornecedor. Esta nova funcionalidade será útil para, por exemplo, gerar um acordo de confissão de dívida do fornecedor, realizar uma apuração de acordos de produto sell-out ou sell-in, de forma que todos os lançamentos de determinado acordo de produto se tornem um só acordo comercial. Administrar uma limpeza na conta comercial quando há muitos lançamentos, possibilitando assim uma melhor organização para melhor análise e, principalmente, melhor assimilação da parte do fornecedor. Então, para acessar essa nova funcionalidade, acesse o ícone específico na tela principal da conta comercial do fornecedor. Ao acessar a tela de apuração, teremos a tela abaixo. É necessário escolher o tipo de apuração, se ela será um acordo por loja ou um acordo único para a matriz. Se for selecionado um acordo por loja, o filtro loja trará todas as lojas da rede. O usuário poderá manter a opção todas ou poderá selecionar uma loja em específico. Se o tipo de apuração for selecionado um acordo único para a matriz, vai ser necessário selecionar a matriz e no filtro loja vai ter a opção todas, mas aqui serão todas as lojas filiais, incluindo a própria matriz também, né? Ou você poderá selecionar uma loja que é a matriz ou uma filial dela. Bem, falando dos demais filtros, o fornecedor é para ser filtrado um fornecedor de divisão. Nesse caso, ele é obrigatório. O período é para buscar os movimentos de um determinado período. O setor de compra, os movimentos que tem um determinado setor informado. Ou, por exemplo, um determinado tipo de lançamento. Ou lançamentos de um determinado produto. Ou lançamentos relacionados a um determinado pedido de compra, ou movimentos relacionados a um determinado acordo de produto, ou relacionados a uma determinada nota fiscal. E aqui vai ser possível definir a ordenação desses movimentos para melhor análise. Após filtrar os lançamentos, basta selecionar os movimentos a serem apurados e clicar em apurar os lançamentos selecionados e escolher se o acordo de apuração será comercial ou financeiro. Na tela seguinte, alguns dados serão requisitados para poder gerar o acordo, que são dados que o sistema já requisita normalmente. Na sequência, o acordo vai ser gerado.
como podemos ver na imagem. Na busca de acordos, quando o mesmo for um acordo gerado a partir de uma apuração, teremos um ícone para consultar quais movimentos foram apurados, conforme podemos ver aqui na imagem. Então, ao clicar nesse ícone, o sistema vai abrir o relatório analítico da conta do fornecedor e demonstrar os movimentos com status apurado, que foram usados na composição desse acordo, através do novo filtro que incluímos nesse relatório, que é o filtro número acordo apuração. Bem, agora eu vou falar de melhorias que realizamos na conta comercial do fornecedor relacionadas à visão comercial e financeira. Agora será possível visualizar a conta comercial e financeira juntas na conta comercial do fornecedor. Então, no relatório sintético da conta comercial do fornecedor, implementamos o filtro Visão, com as opções Comercial, que é padrão, Financeira e Geral. Então, nesse exemplo, nós demonstramos como que é a visão comercial agrupado por setor de compra. Então, será demonstrado, como podemos ver na imagem, apenas lançamentos da conta comercial do fornecedor, de crédito e de débito, e o seu saldo. Bem, agora eu estou demonstrando a visão financeira, também agrupado por setor de compra. Então, serão demonstrados, nesse caso aqui, duplicatas, né? Valores relacionados a duplicatas, e nesse caso agrupado por setor de compra. Como muitas duplicatas não têm o setor de compra, então nós podemos ver que há descrição nenhum, né, que podemos ver aqui, nenhum, que é a maioria das duplicatas, porque muitas duplicatas não têm essa informação do setor de compra, mas de qualquer forma será demonstrado aqui, mesmo agrupado por setor de compra. Nesse outro exemplo, eu escolhi a visão geral. A visão geral tem como objetivo mostrar a comercial e a financeira juntas. Também aqui estou agrupando por setor de compra. Então, como podemos ver, será demonstrado aqui a coluna comercial, onde tem os débitos, o crédito e seu saldo, o financeiro com seus débitos, créditos e saldo, e o geral, somando tudo, que é crédito, débitos e saldos comerciais e financeiros. Bem, nesse outro exemplo aqui, eu estou demonstrando também a visão geral, só que agrupado por divisão. Como as duplicatas não têm essa informação de divisão, então apareceu aqui na descrição a opção nenhuma, porque as duplicatas elas ficam em nome do cadastro de pessoa e não em nome do cadastro do fornecedor de visão, que é uma informação mais comercial, por isso que a conta comercial tem essa informação e as duplicatas não. Mas, de qualquer forma, como a visão é geral, vai ser demonstrado tanto a dívida comercial como a financeira juntas, ainda que não tenha a divisão, conforme o agrupamento. Bem, adicionamos também o filtro Visão no relatório analítico da conta comercial do fornecedor, com as opções Comercial, que é padrão, Financeira e Completa. Para entender melhor o funcionamento desse filtro, suponhamos que a dívida do fornecedor seja um acordo comercial de R$ 1.000 e um acordo financeiro no mesmo valor. Quando demonstramos pela visão comercial, como podemos ver na imagem, apenas o movimento do acordo comercial vai ser demonstrado. Ao alterar para a visão financeira, vamos demonstrar o movimento referente à duplicata do acordo financeiro. A data do movimento é, na verdade, a data de emissão da duplicata. Ainda na visão financeira, caso a duplicata seja quitada, será demonstrado um outro movimento, com sinal inverso, na data de quitação da duplicata. Na visão completa, tudo isso será demonstrado junto. Podemos ver aqui que vai ser demonstrada aqui a coluna tipo, se é comercial ou financeiro. Nesse caso, os 3 movimentos estão sendo demonstrados. O movimento do acordo comercial e os 2 movimentos do acordo financeiro, a sua criação e a sua quitação. Bem, outra melhoria que realizamos foi nos acordos comerciais. Incluímos a opção de vencimento e de parcelamento. Então, no momento de criar um acordo comercial,
Quando o tipo de lançamento for débito, incluímos a possibilidade de informar um vencimento e de gerar o acordo de forma parcelada, como podemos ver aqui agora na imagem. Assim, se o vencimento for informado, será possível gerar com mais de uma parcela. No exemplo abaixo, o vencimento comercial informado é 31/3 e a quantidade de parcelas são 3. No caso aqui para as lojas 1 e 2. Ao encerrar o lançamento, o sistema vai gerar um acordo por loja na quantidade de parcelas solicitada. O vencimento informado será salvo na primeira parcela, e nas demais parcelas serão salvos vencimentos na mesma data, só que nos meses subsequentes. Aqui no exemplo abaixo foi gerado 2 acordos, um para a loja 2 e outro para a loja 1. Houve o parcelamento em 3 vezes. Como informei a data de vencimento 31/3, a parcela 1 ficou com essa data de vencimento, nos 2 acordos. A parcela 2 ficou com data 30/4, porque não há dia 31 em abril, então ficou 30/4. E a parcela 3 ficou para 31/5. Na busca de acordos, incluímos o filtro e coluna vencimento comercial e também a coluna parcela, como podemos ver na imagem abaixo. Este mesmo filtro e mesmas colunas foram incluídas no relatório analítico da conta do fornecedor, como podemos ver nessa imagem. Realizamos uma melhoria também no acordo de produto sellout. Incluímos a opção de definir uma quantidade limitada para o acordo. Na criação de um acordo de produto sellout, introduzimos o conceito de quantidade limitada. Ao definir um acordo sellout com quantidade limitada, será requisitada para cada item do acordo uma determinada quantidade que será o limite do acordo. Isto é, será gerado dívida na conta do fornecedor até que o limite seja atingido. Assim, se vender acima do limite, a venda excedente não gerará mais dívida para a conta do fornecedor, frisando que isso é a nível de item. O controle do limite vai ser a nível de item. Algumas observações importantes. A quantidade limite sempre será informada em valores inteiros, mesmo que o produto permite fracionamento, como exemplo, produto que é quilo. A data inicial do acordo deve ser maior que a data atual. Esta opção é definida na criação do acordo e não pode mais ser alterada. Ou seja, uma vez o acordo criado sem a quantidade limitada, não poderá ser alterado para ter quantidade limitada. E uma vez criado o acordo com quantidade limitada, não poderá mais se tornar um acordo sem quantidade limitada. Após a criação do acordo, enquanto ele não entrar em vigor, isto é, a data inicial do acordo é maior que a data atual, será possível fazer alterações nos campos, exceto a nova opção quantidade limitada. Caso o acordo já tenha entrado em vigor, não será possível fazer alterações no mesmo. Para entender o funcionamento do sellout com quantidade limitada, será demonstrado abaixo um exemplo. Suponhamos que o acordo sellout tenha o produto abaixo e o limite do produto seja de 200 unidades. Então, nesse momento, acabei de criar o acordo, ele tem um limite de 200 unidades e o saldo dele, está 200 unidades ainda. Então, suponhamos que ocorra uma venda de 45 unidades, ou seja, uma quantidade inferior ao limite configurado. Então, aqui abaixo nós podemos ver o movimento do sellout sendo realizado. Ele será realizado normalmente, como é hoje, com um acordo sem limite, porque ainda o limite não foi atingido. No cenário abaixo, as 45 unidades serão utilizadas para lançar o débito na conta do fornecedor, como já é hoje, então, como podemos ver aqui na imagem. O saldo vai ser atualizado. Como vendeu 45 unidades, vai ser retirado do saldo 45 unidades, ficando um saldo de 155.
Então, suponhamos que ocorra agora uma segunda venda de 205 unidades, ou seja, uma quantidade superior ao saldo atual, que é de 155 unidades. Nesse caso, a quantidade do movimento da venda será de 205 unidades, como podemos ver logo aqui abaixo. A venda, 205 unidades. Mas a quantidade do movimento sellout será limitada ao saldo de 155 unidades. E o valor do sellout será respectivo a estas 155 unidades, inclusive para a baixa de custo das 205 unidades vendidas, caso o acordo esteja parametrizado para baixar custo. Então, nós podemos ver aqui no exemplo que a quantidade do movimento do acordo sellout foi de 155 e num valor de R$ 13,95, que é um valor correspondente a 155 e não 205, que foi a venda. Também na conta comercial será salvo o movimento de 155 unidades de sellout, no valor correspondente a essa quantidade, como podemos ver aqui. E o saldo do acordo ficará zerado, de forma que, a partir desse momento, não será gerado mais sellout deste produto, ainda que ele seja vendido dentro da vigência do acordo. Estas foram as melhorias e novidades que desenvolvemos recentemente pela equipe comercial e operações. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Gleice, eu sou da equipe financeira e vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias. Começando então pelo leitor de QR Code Pix. Então, para fazer um pagamento Pix, a gente precisa de algumas informações que são obrigatórias, que é a chave de pagamento Pix, que corresponde a um código de barras do boleto, e o TXID. Essas informações, elas estão no QR Code que geralmente a gente recebe para fazer um pagamento através do Pix. Para isso, a gente colocou uma facilidade no RP de fazer a leitura do QR Code para não precisar informar esses dados manualmente. Então, quando uma duplicata de pagamento tiver a forma de pagamento Pix, no momento de dar aceite, a gente vai ter, na parte de cobrança eletrônica, o campo tipo de pagamento que a gente precisa alterar para Pix. E quando a gente alterar para Pix, a gente vai mostrar essas informações aqui. Então, a gente tem duas opções aqui nesse caso. A gente pode carregar uma imagem de um QR Code ou escanear a partir da webcam. Se você tiver uma webcam no seu computador, no seu equipamento, você pode apontar o QR Code para a câmera e a gente vai fazer a leitura. Se você não tiver, você pode clicar no botão escolher arquivo, igual no exemplo que eu tenho aqui, a gente tem um QR Code no valor de R$250. Então, a gente recorta a imagem do QR Code e carrega nesse campo, e aí automaticamente o RP faz a leitura dos dados que são necessários e insere o código da chave de pagamento Pix automaticamente na duplicata. É importante lembrar que a gente precisa recortar somente a imagem do QR Code, tá? Normalmente a gente recebe uma imagem mais ou menos assim. Se carregar a imagem inteira, a gente não consegue fazer a leitura. Então precisa realmente recortar só o QR Code para carregar, ok? Depois que a gente der o aceite, então, fica salvo na duplicata a informação da chave de pagamento e o TXID. Com isso, a gente consegue criar um borderô de pagamento Pix e inserir essa duplicata para fazer o pagamento. A gente tem também a conciliação e baixa de cartões PagSeguro. Então, se você utiliza PagSeguro nas suas operações, você pode entrar em contato com o nosso suporte para a gente fazer o mapeamento necessário e a gente já está habilitado para fazer a conciliação e baixa de cartões da PagSeguro. A gente tem também uma nova coluna na consulta de contas a pagar e contas a receber. Então, nas duas consultas, a gente inseriu um campo do subtipo do contrato financeiro. A ideia é que isso facilite a identificar a origem da duplicata. Então, a gente tem, tanto na visão analítica, quanto na visão sintética, a gente vai trazer essa informação, e essa informação também vai ser levada para a exportação sintética do PDF e do Excel analítico. Não tem essa informação no PDF analítico por enquanto, ok? A gente tem também a exportação da agenda de cobrança. Então, a agenda de cobrança é a tela onde a gente vai poder fazer o controle das inadimplências, ver quem já foi cobrado ou não. E agora a gente também tem a opção de fazer a exportação do resultado dessa tela para PDF e para Excel.
Além disso, a gente tem também uma nova melhoria, que é a emissão de boleto online. Esse boleto online, ele vai servir para atender aquelas situações onde um cliente faz uma compra direto ali no caixa e ele vai pagar com boleto e ele já quer levar esse boleto para casa. Então, com isso, a gente tem essa emissão do boleto online, porque antes a gente só conseguia fazer a impressão do boleto depois da conciliação da tesouraria. Com essa emissão de boleto online, a gente vai conseguir fazer antes da conciliação, tá? Então, nos parâmetros do módulo financeiro, a gente vai ter ali a venda boleto para mapear uma conta bancária padrão que vai ser utilizada. Então, quando for feito um boleto, uma venda com boleto, lá no fechamento de caixa, manutenção, a gente tem a manutenção de boleto. Clicando ali naquele botão verde, a gente já emite o boleto, deixa ele disponível para impressão e automaticamente já é emitida uma duplicata e colocada num borderô de EDI para ser enviada para registro no banco. E o cliente já consegue levar o boleto dele impresso, certo? É importante lembrar também que quando for feita essa emissão do boleto online, não vai mais ser permitido fazer edições no cupom do boleto, porque já foi emitido e já foi enviado para o banco. Por enquanto, também, essa funcionalidade ela está disponível, ela vai atender a clientes que são matriz e filial, porque a gente só tem consegue mapear uma conta para finalizadora por enquanto. Se você não é matriz e filial e tem interesse em usar essa funcionalidade, você pode entrar em contato com o nosso suporte e manifestar esse interesse, que a gente vai buscar atender isso em breve. E essas foram as melhorias dos últimos 15 dias. Muito obrigada e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP desses últimos 15 dias. A primeira delas, agora é possível parametrizar o limite de período de uma promoção de venda, entre a data inicial e final. Então, no parâmetros do módulo de pricing, agora é possível fazer o parametrizar o limite do período da promoção de venda. Por definição inicial, sempre será 30 dias, da data inicial para a data final. Esse parâmetro, ele inclui tanto usuários das lojas, que estão cadastrados em lojas individuais, ou de usuários que são centralizados para ter acesso a todas as lojas. Então, é possível parametrizar por usuário e por limite de acesso às lojas. Nesses exemplos, vemos que é parametrizado 30 dias para usuários de lojas e 30 dias para usuários da central. A outra melhoria que o time entregou também é a prorrogação e antecipação de ofertas vigentes. Então, agora é possível adiantar a data final de uma oferta que está vigente. Então, na tela de prorrogação de ofertas e antecipação, a opção de data final, é possível incluir a data limite da data final da oferta para antecipar ela. Então, por exemplo, vamos supor que uma oferta ela tem como data final dia 30 de março. Eu quero antecipar a data final dela para amanhã. Então, é possível fazer isso agora. Antes só era possível prorrogar. Então, antes só era possível colocar para prorrogação de oferta. Agora você pode antecipar a data final, caso o produto tenha com estoque limitado, e é possível também fazer esse ajuste na data final. E essa opção só é possível para quem tem a permissão 3253, antecipar data final de ofertas. O time também entregou uma nova informação dentro do cadastro produto, que é possível incluir o produto de peso variável dentro do setor de balança. Então, agora, ao cadastrar um produto de peso variável, que tem acesso à inclusão das balanças, na aba de balança do cadastro produto, é possível adicionar no setor de balança. Então, ao lado dos setores por loja, tem um íconezinho de mais, o usuário poderá clicar e visualizar todos os setores de balança cadastrados nas lojas. E poderá incluir automaticamente esses itens nas lojas selecionadas que ele desejar e nos setores que ele deseja. Também dentro do cadastro de produto foi incluída a opção, ao vincular a um setor de balança, a opção de editar as receitas, para facilitar o trabalho do usuário que está fazendo edição do cadastro de produto ou inclusão de um cadastro novo. Uma outra melhoria que o time também entregou agora é possível fazer o agendamento de arquivos de atualização de PDV para a frente de caixa Xanthus. Então, antes tínhamos para outras frentes de caixa, agora estamos disponibilizando para Xanthus,
que possam fazer os agendamentos. Então, na tela de cadastro de agendamento, o usuário poderá selecionar os dias da semana, as lojas e os tipos de arquivos, PDV ou balança. Nesse cadastro, ele poderá informar os dias das semanas e os horários que ele deseja que o arquivo seja gerado para enviar para a frente de caixa, não havendo mais a necessidade de ele ficar gerando esse arquivo a todo momento. Ele fazendo esse agendamento, o sistema fará essa geração de arquivos automaticamente e disponibilizará nas pastas que está configurado dentro do BlueSoft Sync. É isso, pessoal. Aqui estão as melhorias do time de vendas e PCP. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de WMS Logística. Realizamos uma melhoria para permitir verificar os itens que foram separados utilizando o WMS. Essa tela é chamada de consulta de unitizador. O objetivo dessa tela é permitir visualizar todos os itens que estão dentro do unitizador informado, ou seja, os itens que foram separados. Para utilizar essa melhoria foram criadas duas permissões, 3268 e 3267. Após informar o unitizador, é exibido os itens, a descrição, quantidade separada, a validade e o setor. Foi incluído também um checkbox para efetuar uma auditoria simplificada, tanto a loja auditar o que está recebendo, quanto o operador auditar a separação. Vou apresentar mais uma melhoria realizada. Criamos um novo relatório para identificar o custo bruto dos itens que estão endereçados no CD. Esse relatório está localizado no menu WMS Relatório, e nele são exibidos custos brutos e custo bruto total de todo o item endereçado. Para utilizar essa melhoria, foi criada uma permissão 3284 para acessar a tela. Após realizar a busca, na coluna Custo Bruto, é informado o valor do item unitário, e na coluna Custo Bruto Total é exibido o valor unitário vezes a quantidade endereçada. Com essas informações, é possível visualizar a quantidade em valor bruto de cada endereço. Realizamos uma melhoria e agora é possível informar a placa no momento de carregar o pallet no caminhão. Antes da melhoria realizada, para efetuar um carregamento, era necessário escanear o código QI cadastrado do caminhão. Após a implementação da melhoria, é possível escanear a placa ou escanear o código QI no momento do carregamento. Criamos uma nova aba para abrir a conta corrente do produto agrupado por tipo de movimento. Essa nova aba fica localizada na central de relatório, aba Ficha Estoque. E para visualizar a conta corrente do produto, basta clicar sobre o link na conta corrente. Após clicar no link, é aberta uma nova tela exibindo a conta corrente do produto agrupado por tipo de movimento. Essas foram as melhorias entregues da equipe de Logística e WMS. Muito obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de BI. Nossa primeira melhoria é o link para dashboards relacionados na consulta dos dashboards do BI. Ao acessar os dashboards do BI, a gente vai apresentar agora no topo os links de outros dashboards relacionados à mesma categoria. Aqui a gente tem um exemplo que é o dashboard de perfil do consumidor. Ele faz parte das categorias de venda, CRM e e-commerce. Ao acessar esse dashboard, os links serão apresentados no topo da tela, logo abaixo ali a faixa azul, que é o nome do dashboard, e ali terão todos os links de outros dashboards relacionados que tenham praticamente as mesmas informações. Por exemplo, aqui a gente tem o perfil dashboard do consumidor e ali na linha destacada a gente tem análise de vendas do e-commerce, análise do histórico do consumidor. Então são dashboards relacionados com informações de consumidores, de venda, enfim. Nossa próxima melhoria é o relatório analítico de trocas, que agora nós disponibilizamos a opção de exportar Excel. Através dessa melhoria, além de exportar o PDF, a gente vai conseguir exportar as informações em Excel, ali ao lado da opção buscar. Esse relatório ele fica no menu Estoques NFE, Relatórios, Trocas, Relatório Analítico de Trocas. Além disso, nós implementamos também a possibilidade de configurar colunas e filtros personalizados. Então, ao clicar em configurar colunas, a gente tem as informações de quais colunas são selecionadas no relatório
e o usuário pode retirar algumas para não aparecer no resultado. Agora, uma novidade é o relatório de vendas de PEC virtual. Através deste relatório, nós possibilitamos que o nosso cliente consulte as vendas de PEC virtual e consiga comparar as informações de quantidade vendida com PEC, sem PEC, valor de venda e quantidade de cupons. Esse relatório fica no menu Vendas, Relatórios, Preço de Venda, Relatórios de venda de PEC virtual. É necessário ter a permissão 3261. Inicialmente, é possível filtrar por um PEC virtual específico ou chegar ao nível de subgrupo para visualizar as vendas realizadas. Então, aqui a gente tem a visualização de um PEC selecionado, o período de fevereiro, e aí a gente tem as informações de venda, com informação de código interno, GTIN, quantidade de venda com e sem PEC, a gente também tem a quantidade total, quantidade de cupons com PEC, sem PEC, quantidade total de vendas, e outras informações de preço do produto e percentual de venda com PEC e sem PEC. Uma observação importante neste relatório: a linha de totalização das colunas quantidade de cupons com PEC, sem PEC e quantidade total de cupons considera o número do cupom apenas uma vez, ou seja, os produtos do PEC eles podem aparecer no mesmo cupom. E aí, em cada linha do produto, esse cupom é somado, só que no total a gente considera apenas uma vez o número do cupom. Então, aqui a gente tem um exemplo, que a soma dessa coluna, quantidade total de cupons, seria 42. Porém, entre essas linhas existem o mesmo cupom. Então, a gente faz a soma ali total 39, que considera uma vez cada cupom. Uma outra novidade é o relatório de produtividade WMS. A intenção é possibilitar a análise de produtividade dos operadores e atividades do WMS. O menu é WMS, Relatórios, Relatório de Produtividade WMS. Para acessar esse relatório, a gente precisa ter a permissão 3274 e é possível filtrar por loja CD, loja destino, período limitado a 31 dias, por atividade, por operador e agrupar por atividade, loja destino ou operador. No resultado, a gente vai apresentar as colunas loja CD, loja destino, qual a atividade, a data, com base na data de execução da atividade, o operador, as quantidades totais, separada, conferida e pedida, quantidade total de peso, quantidade dos unitizadores, quantidade de volume e quantidade de endereços. Algumas observações sobre esse relatório. Inicialmente, a consulta é sintética, apresentando apenas as informações por atividade, operador ou loja destino. Em breve, nós vamos disponibilizar os dados analíticos. E os dados são obtidos através dos menus do RP, gerenciamento de ordens de carregamento WMS e rastreabilidade de ordem de serviço WMS. Neste relatório também temos a mesma regra. A linha de totalização das colunas quantidade unitizadores, quantidade itens e quantidade de endereços não considera informações repetidas entre as linhas. Então, se o item XPTO se repete 4 vezes na atividade de X operadores, esse produto será somado somente uma vez. Essas foram as melhorias da equipe de BI. Obrigada e até a próxima.